Aleluia, glória a Deus, glória seja dado o nome do Senhor. Você pode olhar para o seu irmão que está ao seu lado, baixar a máscara aí, dar um sorriso bem lindo para ele e dizer assim: você escolheu o melhor lugar para estar hoje à noite. Não, pode ficar melhor. Você vai dizer a ele: você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Aí pergunta assim, ó, sabe por quê? Porque aqui tem a palavra de Deus. Amém? Celebra o Senhor, aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Amém, queridos? Estamos muito felizes mais uma vez. Ei, hoje vocês estão felizes demais, viu? Hoje está lindo aqui, viu? Hoje a presença de Deus, ó, tá maravilhoso, hein? Aleluia! E o povo não entende, diz: olha essa ruma de doido em plena pandemia gritando. Eles não sabem o que habita em nós, amados. Amém? A palavra do Senhor diz que dentro de nós habita a alegria. Então, como a alegria habita em nós, e nós vamos ser tristes. Amém? Queria dizer que é um prazer servir ao Senhor e servir a vocês com essa palavra. A nossa pastora ainda está viajando. Seguimos orando pela vida dela. Eu sei que ela está assistindo. E eu convido a igreja a intensificar esses dias as orações. Deus, Ele tem movido os céus. Quantos acreditam que Deus, Ele tem movido os céus? Para aqueles que têm buscado ao Senhor, Deus tem se revelado. Então nós precisamos nos alinhar ao propósito. E eu queria compartilhar com você o poder da fé. Olhe para o seu irmão e diga a ele assim: a fé é um poder. Agora diga assim: há um poder na fé. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, e diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo daquele caso. 13. E eis que no meio-dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando em si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam a ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como que iam para mais longe. E ele os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. Então abriu-se os olhos e os conheceram, e ele desapareceu. Amém, amados? Glória a Deus por essa palavra. O contexto dessa história, amados, nos conta a respeito que a sexta-feira antes do domingo da ressurreição de Cristo, Jesus, ele havia sido crucificado, mas havia uma promessa que afirmava que Jesus, ele ressuscitaria no terceiro dia. Amém? Na sexta-feira antes do domingo da ressurreição, Jesus havia sido crucificado, e havia uma promessa de ressurreição no terceiro dia. E a Bíblia, ela nos afirma que os discípulos, eles eram cientes de tudo que estava acontecendo durante aquele período. A Bíblia afirma que eles eram cientes de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. E a palavra, ela nos leva a essa história. Ela nos conta a história de dois dos seus discípulos que perderam a fé, que se frustraram pela demora, se entristeceram e acabaram voltando para Emaús. Mas a história também nos conta que no meio do caminho, Jesus, ele aparece para aqueles dois homens. Jesus, ele vai de encontro àqueles dois homens que voltavam de Emaús frustrados, murmurando, reclamando, e a palavra diz que eles vinham conversando sobre aquilo que tinha acontecido, sobre a crucificação. As mulheres que
não acharam Jesus no sepulcro e eles vinham conversando, ou seja, eram 2 discípulos de Jesus. E Jesus ele vai ao encontro daqueles 2 discípulos. E nesse encontro, Jesus mostra quem realmente aqueles 2 homens são. E também Jesus mostra aqueles homens, Jesus define realmente quem eles deveriam ser. Amém, amados? E quando nós vamos desenvolver essa história e trazer algumas lições para a nossa vida, que a palavra de Deus, ela é viva. E se a palavra de Deus, ela é viva, dentro de nós ela gera vida. Amém, amados? Nós declaramos que a palavra de Deus, ela é viva. E essa palavra, ela dentro de nós, ela gera vida em nós. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, se você chegou triste, abatido, atribulado, com problema. Eu não sei como você chegou, mas eu já declaro sobre a sua vida. Se você receber essa palavra, e essa palavra ela entrar no seu coração, ela vai ser desenvolvida. E a sua vida, a partir de hoje, ela terá sentido, queridos. Você recebe essa palavra? Amém? Então a primeira lição que nós tiramos para nossas vidas é que nós não podemos perder a fé. Olhe para o teu irmão e diga a ele: nós não podemos perder a fé. Não importa, queridos, o tempo da promessa. Não importa as circunstâncias que você tem enfrentado, não importa as lutas diárias que você tem enfrentado, não importa os problemas que nos rodeiam, nós acabamos de entender que nós precisamos nos mover pela fé e não pelos sentimentos. Amém, queridos? Aqueles homens, eles esperaram até o 3º dia de manhã, ou seja, eles esperaram pelo tempo deles. A palavra nos afirma que quando a promessa ela não se cumpriu no tempo que eles queriam, o que foi que aconteceu? Eles voltaram para Emaús. E a palavra vai dizer que eles voltaram tristes. E essa palavra ela soa, eles voltaram decepcionados, eles voltaram frustrados. E talvez hoje aqui tem pessoas tristes, tem pessoas atribuladas, tem pessoas no nosso meio aqui frustradas. Mas eu vim aqui para dizer a você: não perca a sua fé. Você não pode olhar para as circunstâncias. Havia uma promessa, Jesus disse: ei, vai se cumprir. Eu vou ser crucificado, mas eu ressuscitarei no 3º dia. O que era que Jesus estava dizendo? Que em meio a tanto choro, a tanta luta, a tanta desilusão, mantenha a fé que eu vou ressuscitar. Amém, queridos? As promessas de Deus, elas só se tornarão realidade quando nós vivermos uma vida por fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você acredita, queridos, nisso? Que aquele que deu a promessa, aquele que declarou a promessa, ele é fiel para cumprir. E nós precisamos andar pela fé. Talvez você não esteja com a família às 1000 maravilhas. Talvez você foi decepcionado, talvez lhe pisaram. Talvez você disse: não, eu vou para a igreja triste. Mas eu preciso dizer a você que a fé é um exercício. Nós precisamos entrar nesse lugar e acabar de dizer aquela, dizer: ah, mas eu não tenho fé, pastor. Ei, você tem fé. Ah, pastor, mas é só um pouquinho. Ei, amados, nós precisamos nesses dias entender que quem exercita a fé nas promessas de Deus descansa em meio ao caos, pois pela fé nós temos a certeza que elas se cumprirão nas nossas vidas. Amém?
Você consegue entender que as promessas de Deus, elas vão se tornar hoje realidade nas nossas vidas. Mas nós não podemos viver uma vida reclamando, chorando. Mas não está dando certo não. Se o Pai declarou, se o Pai disse que Ele era Emanuel, se Ele estava conosco, nós precisamos entender que vai se cumprir. Pastor, mas não se cumpriu ainda. Não é no nosso tempo, irmãos. Não é, pastor, não é, porque quando nós queremos no nosso tempo, a primeira coisa que acontece é pessoas frustradas, pessoas desiludidas, pessoas tristes. E como eu sempre digo, Deus me livre, imagina só o caminho desses dois discípulos frustrados. Pense numa coisa feia, uma conversa de duas pessoas que estão frustradas, irmãos. Você já viu duas pessoas desiludidas, reclamando da vida? Então eu vim dizer a você que você não nasceu para ser frustrado, amados. Você nasceu para viver a realidade das promessas de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Então dê um glória a Jesus aí por essa palavra. Espera o tempo de Deus, queridos. Exercita a fé nas promessas. E como é que eu exercito, pastor, essa fé? É eu dizendo que eu vou pular? Não, é você pulando, irmãos. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, se nós nos movemos por aquilo que apenas nós vemos, nós estamos sendo o quê? Incrédulos, irmãos. Porque existe uma conversa hoje nas igrejas do Brasil que nós rodamos para ouvir a palavra fé e nós não conseguimos. Porque para tudo tem um método, para tudo tem um jeito, para tudo. Ei, querido, nada contra, mas a verdadeira igreja, ela precisa se mover pela fé. É as coisas dando errado e nós dizendo assim, vai dar certo. É as coisas caindo e nós dizendo, vai levantar. Sabe por quê, queridos? Nós cremos e acreditamos num Deus vivo. E se Deus é vivo, Ele pode mudar a minha vida e Ele pode mudar a sua vida. Você acredita nisso? Amados. Ele é um Deus vivo. E muitas das vezes as realidades de Deus ainda não estão conosco, porque nós estamos apenas naquele lugar onde nós olhamos e vemos com os nossos olhos aqui, se eu estou vendo, eu creio. Mas se eu não vejo, eu não. Amém, queridos? Hebreus 10, 23 vai dizer assim: apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Abra aí, Israel. Vamos lá, gente, leia aqui comigo. Hebreus 10, 23 vai dizer assim. Hebreus 10, 23. Olha aí, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós aprendemos o que, pastor, com esse texto também? Que a fé, ela precisa ser declarada, mas também ela precisa ser provada com as nossas atitudes. Amém? Você entende isso? Tiago, ele vai dizer assim, 2,14: meus irmãos, do que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Mas por que, pastor? Tiago, ele estava dizendo isso porque eles andaram com Jesus, eles falavam uma coisa e viviam outra. Amém, queridas?
Eles andaram com Jesus. A Bíblia especifica que eles eram 2 discípulos de Jesus. A Bíblia não estava falando de um bêbado, a Bíblia não estava falando de pessoas perdidas. Não, a Bíblia se dirigia a 2 discípulos. Mas nessa passagem nós vemos que eles diziam uma coisa e viviam outra. E muitas das vezes isso tem acontecido com nós, conosco. Porque talvez você não pegue esse microfone aqui para pregar, mas talvez você esses dias chegou para alguém e ministrou fé na vida daquela pessoa, mas no seu coração existia dúvida. Amém, queridos? Talvez esses dias você chegou diante da pessoa e disse assim: ah, queridos, mas Jesus salva, Jesus ele multiplica, Jesus isso, Jesus aquilo, ministrou a fé. Mas no seu coração havia dúvida. Amém, amados? Porque foi isso que eles fizeram. E nós precisamos entrar nesse lugar, porque talvez nós somos muito felizes, falamos muito de alegria, falamos de alegria, mas o que habita em nós é, sabe o que? Tristeza, irmãos. Chega no culto, nós se amuqueca, todo mundo não canta aí e diz: glória a Deus, Deus é bom. Se nós entendêssemos, irmão Marcelo, o que Jesus ele fez na cruz por nós, nós entrava nesses portão aí, irmão Coquinho, virando mortal para trás. Amém, queridos? Se nós entendêssemos aquilo que Jesus derramou sobre nós, nós vinha gritando, nós falava de casa em casa, nós entrávamos nos bares, quem estivesse no meio da rua nós convidava, irmão, não precisava ninguém dizer assim: vamos para a igreja, irmãos, não precisava, irmãos. Mas muitas das vezes nós ficamos naquele lugar e nós dizemos assim: ah, pastor, eu vou esperar o pastor chamar aqui, vou esperar o irmão Bruno me ligar, o irmão vai fazer minha inscrição. Muitas das vezes nós professamos amor, irmão, e vivemos ódio. Como é, pastor? Pregamos amor e vivemos ódio? Irmãos, é a realidade. O capítulo 24 e o versículo 19, ele vai dizer assim: ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Isso é os 2 discípulos dizendo: poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os discípulos estavam declarando com a boca deles que Jesus era poderoso em obras e em palavras. Amém, queridos? Ele também podia dizer aquele que é poderoso em palavras e em obras, não era? Mas ele estava dizendo aquele que era poderoso em obras e em palavras. Mas se nós pararmos para ver o trajeto, eles não sabiam nem o que estava dizendo. Porque como eu declaro que Jesus era um Deus poderoso, e eu volto desesperançoso daquele caminho chorando, triste. Sabe por quê, irmãos? Talvez eles estivessem nesse lugar de apenas professar com a boca e não viver com a vida, irmãos. E o que tem de gente aí, irmãos, declarando um monte de coisa, mas na hora do pega para capar, ó, volta, se entristece, diz: não vou mais não. Aquele irmão fez a arte muito feia, né, Bruno? Aquele irmão me machucou, aquele irmão me entristeceu. Não, as promessas não se realizam, não. As promessas não se cumprem. Mas isso, mas aquilo. Por quê? Estamos vindo no sábado, estamos vindo no domingo, estamos declarando com a boca, mas nós não estamos crendo. Amém, queridos? Você consegue entender isso? Viemos sábado, viemos domingo, participamos das células, proclamamos, dizemos que Jesus é o Salvador,
dizemos que Jesus é a esperança, dizemos que Jesus é a alegria, mas quando o problema vem, nós nos entristecemos e deixamos de crer naquilo que já foi declarado sobre a nossa vida. É assim ou não é, queridos? É, irmãos. É assim. Ah, mas eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus glorioso. Quando chega uma enfermidade, debaixo da mesa. Porque isso que os homens fizeram. Eles declaravam que Jesus era todo poderoso. Será que Jesus ele não tinha o poder de ressuscitar? Será que o Senhor não ia ressuscitar? Nós aprendemos também que o nosso encontro com Jesus, ele precisa gerar mudança em nós. Amém, amados? Amém, amados? O nosso encontro com Jesus, ele precisa gerar mudança em nós. Porque o nosso encontro com Jesus não é o fim, mas é o começo. Por quê, pastor? Quando Jesus chegou diante dos homens, dos 2 discípulos, o que foi que Jesus disse? Oxente, o que vocês estão conversando aí nesse caminho? Jesus para e chama aqueles homens de nécios, amados. Nécios, com licença da palavra, é como se fosse burro. É pessoas que é desprovido de entendimento. Jesus chega para eles e diz assim: ei, seus nécios. Era Jesus que estava dizendo. Então Jesus estava mostrando quem realmente aqueles homens eram. Jesus mostrava quem realmente aqueles homens tinham se tornado. Amém, queridos? O 25 diz assim: então lhe diz Jesus, os nécios de coração, e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus pergunta. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém, queridos? Jesus estava dizendo, amados, assim, olha, por que essa demora de nós crermos? O que acontece conosco que nós não conseguimos viver uma vida pela fé? O que acontece conosco que nós não nos movemos pela fé? O que acontece conosco que na segunda nós declaramos com a boca, mas na terça nós não vivemos? Será que nós temos praticado esse exercício de fé? Será que nós temos mergulhado naquilo que foi derramado sobre nós? E muitas das vezes nós deixamos de crer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos perfeição em tudo. Como é, pastor? Nós queremos perfeição em tudo. Nós acreditamos, mas agora eu sou santinho e pronto, tudo certo. Mas agora, nós queremos perfeição em tudo. E nós esquecemos que Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Como é, pastor? Foi. Muitas das vezes nós focamos no pecado do nosso irmão e não olhamos para a incredulidade que tem no nosso coração, amados. Muitas das vezes nós apontamos o dedo para a vida do nosso irmão e nós não olhamos para a incredulidade, a falta de fé. E eu vou dizer a você, em nenhum momento Jesus estava questionando o pecado daquele homem ladrão. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos que quase todas as passagens Jesus questionava a incredulidade do povo, irmãos. Amém, queridos? Nós precisamos abrir os nossos corações hoje, nesse domingo, e ver o quanto nós temos sido falhos, ver o quanto nós temos sido fracos na fé.
Porque Deus não nos chamou para vivermos uma vida de fraqueza na fé, não. Pelo contrário, Deus nos chamou para ser uma igreja que declara fé e vive de fé em fé. De fé em fé, dia após dia. Mas por que, pastor? Jesus inaugurou o paraíso com ladrão? Porque simplesmente o ladrão, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Amém, queridos? Aquele homem declarou, vamos ler lá, Lucas capítulo 23, um capítulo antes. E o versículo 33, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores em uma direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombaram, escarneciam. Chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados, olha aí de quem eu estou falando, blasfemava diante dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, a nós. Respondendo, porém, o outro respondia assim: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Ele reclamava com o outro. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E diz Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu estou querendo dizer que esse ladrão, ele nem andou com Jesus, amados. A vida desse homem era roubar e fazer coisas ruins. E quando ele foi preso e pregado na cruz ao lado de Jesus, ele disse: ei, esse homem não merece, quem merece foi eu. Quem fez por onde está pregado foi eu, então eu que mereço. E nele habitava a fé. E ele disse: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, leva-me contigo para o teu reino. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que é que você está querendo dizer, pastor? É que muitas das vezes os incrédulos, que nós chamamos de ímpio, estão tendo mais fé do que os crentes. Amém, queridos? Eu conheço várias pessoas, irmãos, que não professam a fé que nós professamos, e se brincar tem mais fé do que nós. E como diz o ladrão, talvez ele nem andou com Jesus, e nós dizemos que andamos todos os dias. Amém, amados? Amém, queridos? Então, as nossas ações, muitas das vezes são ações de filhos de pessoas que nem conheceram a Deus. Porque se nós cremos que Deus é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus, Ele tudo pode. E a palavra vai dizer: se Jesus tudo pode, nós também tudo podemos. Ele vai além quando Ele diz que nós faremos as obras maiores do que Ele fez. E nós, muitas das vezes, todo e qualquer problema, quando chega a nós,
nós caímos, nós murmuramos, nós nos frustramos, nós reclamamos. E eu tenho certeza que Deus, Ele não se alegra disso. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a... Você pode dizer, sem fé é impossível agradar. Então a palavra está dizendo que todas as vezes que eu não pratico o exercício da fé, eu estou desagradando a Deus. Porque a vontade de Deus é aquela. Deus, Ele quer que nós vivamos crendo dia após dia no seu poder, em quem Ele é e na sua força. Mas o mais lindo da história é que os homens estavam frustrados, tristes, voltaram reclamando. A Bíblia diz que eles voltaram à sua velha natureza, quiseram voltar para a sua terra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o amor que é Jesus, Ele insistiu naqueles discípulos. Amém, amados? A palavra vai dizer que o amor dele insiste em nós, porque insistiu naqueles discípulos, mesmo sabendo da incredulidade que eles carregavam, processando uma vida, processando uma fé fraca. Jesus, Ele vai de encontro. Nós vemos que não foi os discípulos que foi em encontro de Jesus, mas foi Jesus ressurreto. A Bíblia diz que Ele já tinha ressuscitado, era o Cristo, o mesmo Jesus. Ele diz que aquele Jesus ressurreto vai de encontro aos dois discípulos. Então eu queria dizer algo a você nessa noite. Jesus preparou esse encontro com você hoje. Você acredita que você não caiu aqui de paraquedas? Você não caiu aqui de paraquedas. Se você chegou na casa do Senhor, pode ter certeza, Jesus, Ele preparou esse encontro para que tudo que bloqueava a sua mente de viver uma vida pela fé fosse quebrada hoje. Amém, queridos? Aleluia. E da mesma forma que Jesus, Ele encontra aqueles homens, da mesma forma que Jesus, Ele encontra aqueles homens reclamando, que a Bíblia diz que quando Jesus chega diante deles, eles estavam com os ouvidos tampados e os olhos não enxergavam. Porque como eu andava com Jesus, e quando Jesus me aparece ressuscitado, eu não consigo enxergar a grandeza de Jesus. Deviam estar cegos. A Bíblia diz que eles estavam com os ouvidos tampados. Mas Jesus vai de encontro àqueles homens. E a palavra do Senhor diz que Jesus repreende. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus repreende, Jesus leva uma palavra. Ei, talvez você esses dias recebeu uma palavra tão dura. Talvez esses dias você recebeu uma palavra que você diz: essa palavra veio para me matar. E mais uma vez eu vou dizer: ei, essa palavra, ela vai gerar cura e entendimento a você. Você recebe, irmão, essa palavra? Essa palavra, ela vai gerar cura e entendimento a você. Então Jesus repreende e diz: ei, homens nécios, homens de pouca fé. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus vai embora, Ele diz: ei, não vá agora não, já está tarde. Fique com a gente. Senta aqui. Jesus senta na mesa. A palavra do Senhor diz que Jesus pega o pão, reparte o pão e entrega àqueles homens. Imediatamente a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e os ouvidos daqueles homens foram destravados. E agora eles conheceram Jesus e eles disseram: mas quem é esse homem? Meu Deus, isso é Jesus. Mas por que o meu coração não queimou assim que ele chegou? E muitas das vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, Jesus, Ele não larga de nós. Não larga, pastor, não larga. Nós vivemos uma vida incrédula, uma vida triste, uma vida angustiada, reclamando.
e Jesus está lá, dizendo: ei, estou aqui. Insistindo. Jesus, ele insiste. Você deixa ele dizer: ei, meu filho, insiste em nós. E o mais lindo é nós precisamos entender que essa mesa, isso fala diretamente de um relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Por quê, pastor? Academicamente esses homens, eles sabiam de tudo a respeito da Bíblia, mas talvez eles não se relacionassem na mesa com o Senhor. Talvez eles não sentaram e não provaram realmente do amor. Talvez eles sentaram na mesa e não provaram daquilo que Jesus realmente era. Ah, pastor, você é contra os estudos da Bíblia? Pelo contrário, Deus me livre. Sou totalmente a favor. Tenho vivido todos os dias, tenho me esforçado para aprender, porque a palavra era liberta. A palavra, ela gera cura dentro de nós. Eu tenho dito à minha esposa todos os dias que o Espírito Santo, ele tem sido direto comigo. Como é, pastor, que ele tem sido direto? A palavra, ela se revela, irmãos. Todo dia eu tenho lido 2 capítulos no mínimo da Bíblia, e eu vejo Deus falando comigo, amados. Mas nós não podemos mergulhar nesse de dizer: ah, eu vou ler aqui um capítulo da Bíblia. Não, eu preciso fazer o discipulado, é urgente. Não, mas eu muitas das vezes cumprindo apenas um ritual. Ei, irmãos, Deus tem nos chamado para nos orientar, para nós sentarmos na mesa, para nós desfrutarmos do nosso relacionamento pessoal. Ei, pastor, o que é um relacionamento pessoal? É que eu não sei sobre Jesus porque eu vi o que Luana falou. Não, eu sei quem Jesus é porque eu tenho sentado na mesa com Ele. E se tu sentar na mesa com Ele, Ele vai lhe ensinar. Os seus olhos vão abrir, os seus ouvidos vão destampar, queridos. Vai haver cura, a fé, ela vai ser gerada. São dias de nós não dizemos: ah, eu ouvi falar que aquele Jesus, não. São dias de nós trancarmos a porta do nosso quarto e exercer a fé. É a tua família doente, tu dizendo: porque Ele vive, posso crer. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas do meu Jesus, que vivo está. Amém, queridos? O teu Deus, Ele vive. O nosso Pai, Ele vive. Nós precisamos crer e viver na dependência da vida que é Jesus, amados. Nós precisamos viver esse exercício de fé, dia após dia. Não importa o que tenha acontecido conosco, é um tempo de nós sentarmos na mesa. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos, através desse relacionamento, viver uma vida transbordante, amados. Transbordante, até nós não suportarmos, irmãos. Precisamos mergulhar nesse rio que tanto nós cantamos. E quando nós sentamos e declaramos e cremos, as promessas de Deus, elas começam a se cumprir na nossa vida. Você acredita nisso, querido? Ou você ainda está incrédulo? As promessas de Deus, quando nós vivemos uma vida pela fé, elas começam a se cumprir nas nossas vidas. E nunca mais a presença de Deus, ela passa desapercebida.
Porque muitas das vezes a presença de Deus passa desapercebida. Passa, pastor, passa. Nós estamos no nosso trabalho e chega uma pessoa e diz assim: ei, tô todo quebrado, cara. Tô doente, minha família está destruída. Tenho vivido uma destruição no meu casamento. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim, ó: mas é assim mesmo, irmão. Né, irmão José? É assim mesmo. Ei, Jesus, ele não lhe fez para dizer assim mesmo. Jesus, ele lhe fez para quando tu pegar uma oportunidade dessa, tu revelar fé. Revelar fé, dizer: ei, teu casamento vai dar certo. Tu acredita? Tu tem fé? Tenho. Estou todo quebrado a minha perna. Tu diz: peraí. Tu crê que tua perna pode ser ajeitada? Creio. Bota a mão na perna e ora, irmão. Ah, pastor, mas eu vou passar vergonha. Quem tem que ter vergonha é o diabo, irmãos. Nós não tem que ter vergonha de nada. Pode ser que não dê certo, mas eu tenho certeza que Deus está ali, ó. Porque quem tem que ter vergonha é o diabo e não nós. Porque o diabo, ele é invejoso e nós somos filhos. Eu sou filho, você é filho? E o que é que um filho pede que um pai não vai dar? A Bíblia diz lá em Provérbios que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina um pai que é bom. Meu Deus. Ele vai, querido, fazer. Agora muitas das vezes nós dizemos assim: Senhor, salva o meu casamento. As mulheres: salva o meu casamento. Acorda 9 horas, os cabelos parecem uma bucha, né, Coquinho? Não faz nada, irmãos. Eu vivo pela fé. E os tornos da casa nem aguenta mais. Uma pessoa dessa vive pela fé, irmão? Não, irmãos. Porque a fé não é aquilo que apenas eu digo com a boca, mas é aquilo que eu pratico. A fé é eu declarar: vai dar certo, e eu fazer por onde dá certo. A fé é eu dizer: Deus vai prosperar, pegar uma enxada e botar nos pinhaços. Nós precisamos nos posicionar, queridos. Uma igreja que não vive pela fé vai padecer, amados. Uma igreja que não é firmada na fé, que não tem esperança, que não tem esperança nas promessas do Senhor, qualquer ventinho derruba, irmãos. São dias de nós termos discernimento espiritual. A presença do Senhor trará discernimento. Precisamos mergulhar nesse lugar. Precisamos exercitar a nossa fé. E termos discernimento. Como eu sempre digo: quando for para correr, é para correr. Quando for para andar, é para andar. O que acontece é que nós estamos tão secos de fé, estamos tão atribulados, tão tristes, tão atarefados, tão angustiados, tão frustrados é a palavra, que discernimento na nossa vida já não existe. Porque a presença de Deus talvez até esteja ali, mas você está tão perturbado que você não sabe nem o que fazer. E Jesus diz assim: filho, ande. O mundo diz: corra, você corre. Depois Jesus vai dizer: meu filho, corra. O mundo diz: ande, você anda. São dias de nós ouvirmos a voz de Deus e pela fé declarar uma nova vida na nossa casa. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo? Pela fé declarar uma nova vida na nossa família, uma nova vida no nosso casamento, uma nova vida onde nós colocarmos as nossas mãos. Amém, queridos? Precisamos viver a realidade das promessas do Senhor dia após dia.
dia após dia, trazer de volta a esperança, como diz Paulo, pensamentos de amor, não esquecer tudo aquilo que Deus ele tem feito na nossa casa. Pastor, toda vida que tu for pregar, tu vai me fazer lembrar o que Deus fez toda a vida. Porque talvez não seja nem falta de fé, talvez seja esquecimento seu, amnésia. Nós precisamos gerar isso todos os dias, lembrar, meu Deus, o lugar que eu estava. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Deus, quem tu és? Meu Deus, tu é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua obra na minha vida. Você acredita que o Espírito Santo ele tem uma obra na tua vida? Tenha fé, querido. Pastor, mas não se cumpriu ainda, não aguento mais. Vai se cumprir. Deixa eu dizer a você que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Vai ser do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, mas vai se cumprir. Amém, queridos? Então exercite a fé. Pastor, mas deixa eu dizer, o Senhor, eu não tenho fé não dentro de mim, não tenho um pingo de fé. Você pensa que não tem. Como eu penso? Você pensa. Por quê, pastor? Efésios 4:7 vai dizer: e a fé foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Você consegue entender? A fé, ela foi derramada em você uma medida de fé, irmãos. Pastor, mas é bem pequenininha. Pode ser pequena como for, essa medida, ela é maior do que todos os seus problemas. Você consegue gravar isso, irmãos? Quem aqui enfrenta problema, irmãos? 1, 2, 3, 4, quase todo mundo. Glória a Deus. Eu também enfrento, irmãos. Mas como diz Paulo, problemas incríveis, problemas maravilhosos, e nós vamos resolver. Pastor, minha vida é cheia de problema. Ei, Jesus te chamou para resolver problema, rapaz. E foi. Mas eu não tenho, não é problema só meu, não é dos outros também. Jesus te chamou para resolver problema teu e problema dos outros. Se tu não quer resolver problema, irmãos, se esconda dentro de uma caixa, bota um cadeado e fica lá. Mas arriscado tu ainda arrumar um problema de tuberculose, né, Bruno? Amém, queridos? E essa medida de fé é maior do que qualquer problema que tu enfrente. Tu não conhece minha vida, pastor? Eu não conheço, mas Deus conhece. A Bíblia diz, é financeiro, irmão. A Bíblia diz assim, que Ele é o dono do ouro e da prata. Pastor, não é financeiro não, problema, é uma enfermidade. A Bíblia diz que Ele é médico dos médicos. Você consegue entender, irmão, isso? Que o seu Pai, aquele que habita em você, na tua enfermidade, Ele é médico dos médicos. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Precisamos crer. É um tempo da igreja se levantar, irmãos. Se levantar, tomar uma posição de fé. Uma posição que gera, aquela posição que não dorme, uma posição que quando o irmão precisar, a pessoa vai dizer assim, agora mesmo, aonde é, com quem é que nós vamos, por que é para orar por quem? Amém, queridos? E eu tenho certeza que quando nós passarmos a viver esse exercício de fé, andando pela fé, crendo, motivados, esperando pela volta do Senhor, sabendo que as promessas elas vão se cumprir, nunca mais a nossa vida será do mesmo jeito. Porque aonde a presença de Jesus está, há mudança. Amém, queridos? Você consegue entender isso, amados? Glória a Deus. Então que Deus hoje traga clareza ao seu coração. Não perca a fé. Não importa o que aconteça, lembre, vai se cumprir.
vai se cumprir. Declare com a boca, mas creia também e viva. Viva dia após dia, sem errar. E quando errar, lembre: Deus não vai lhe matar pelo teu pecado, mas é arriscado dele olhar mais forte para você pela sua incredulidade. Porque muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo é abundante em nossas vidas, é derramada em nossos corações, e nós abrimos a nossa boca para murmurar. Os nossos olhos, assim como daqueles homens, estão tampados, e nós não conseguimos enxergar as coisas boas que Deus fez. E eu sempre costumo dizer à minha esposa lá em casa que as pessoas, elas nunca vão olhar para o carro novo que eu comprei, e as pessoas nunca elas vão te invejar pelo carro novo que tu comprou. Não, as pessoas, elas vão lhe invejar pela família que tu tem. Tu tem família, irmão? Tu tem família, querido? Você tem filho? Você se relaciona com teu filho? Você vive uma vida com as pessoas que estão próximas a você? Ei, queridos, a nossa família, ela precisa ser alicerçada na nossa fé. Porque se tu não se move pela tua família, eu posso declarar que ninguém vai se mover por você. Você consegue enxergar, amado, isso? Que se você não se mover pelos que estão dentro da tua casa, ah, pastor, mas essa pessoa não vale nada. Não importa. Quando Jesus, ele olhou para nós, nós também não valia nada. Quando Jesus na cruz, ele sofreu, foi chicoteado, foi pisado, apanhou, ele foi por mim, que não valia nada. Então, por que, pastor, tu tem falado tanto em família? Porque Satanás, ele tem destruído as bases. Satanás, ele tem arregaçado com as famílias, consecutivamente com a igreja e consecutivamente com a sociedade. Nós não podemos ficar de mãos cruzadas, irmãos, olhando isso, irmãos. Nós precisamos exercer a fé e dizer: meu pai e minha mãe, a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então eu vou ver o meu pai e a minha mãe servindo ao Senhor. A nossa família é do Senhor Jesus, queridos. Nós não podemos assumir esse papel de crente fraco, crente sem fé, crente triste, crente amargurado, crente que só presta para reclamar. Não, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição de fé. E por mais que as coisas saiam do nosso controle, ei, as coisas só saem do teu controle porque tu tenta dominar. E tudo aquilo que nós tentamos dominar, tudo aquilo que nós não dominamos, tudo aquilo que nós não apalpamos, não podemos guiar, nós nos prostramos, nós ficamos ansiosos, nós queremos morrer. E eu posso dizer a você, por mais que as coisas elas saiam do teu controle, Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou todo doente, não sei nem mais o que fazer. Se apega com Deus, que Ele sabe, irmão. Se apega com a palavra. Senta na mesa, deita na rede, senta e diz: vem, Senhor, aqui está o meu coração, Senhor, e pela fé, Tu está aqui comigo. Ah, pastor, mas eu não senti nada. Nós não precisamos sentir nada, irmãos. Nós sabemos que quando Jesus subiu, Ele disse: ei, eu vou, mas eu vou deixar aqui um, que é do mesmo jeito que eu vou deixar um aqui, que vai guiar você em todos os seus passos. Você acredita na palavra, irmão? Está aqui a palavra, é a palavra que diz. E há poder, irmãos, na fé. Você acredita? Há poder na fé. E talvez você nem não veja, talvez os seus olhos não vejam, mas você precisa crer. Amém, querido? Você precisa crer nas promessas de Deus para a sua vida. Você precisa crer que por mais que demore, elas vão se cumprir. Amém? Então,
viva nesse exercício de fé. Viva todos os dias declarando, vivendo. Nós não podemos ser uma igreja calada, irmãos. Nós precisamos declarar pela fé que Tenente Ananias é do Senhor. Nós precisamos declarar pela fé que as células de 8 vai ser 16, 20, 30, 40, 50, 60. Se nós estivéssemos nessa posição, amados, 90% de Tenente Ananias já tinha se convertido. Porque nós não estávamos vendo, mas nós estávamos crendo. Então creia, pratique a sua fé. E depois você vai dizer: rapaz, como eu estou com fé. É as coisas dando tudo errado em você. Pastor, por que é que tu assovia? Porque eu sei que eu não posso. Amém, queridos? Eu sei que eu não posso, eu não tenho poder. Mas como eu disse, eu estou diante daquele que tem em tuas mãos todo o poder. Amém, queridos? Você está diante do Senhor? Você está diante do Senhor, querido? 3 pessoas estão diante do Senhor. Vocês estão diante do Senhor, amados? Então confie. Confie. Celebre. Seja feliz. Seja alegria. Pastor, mas eu perdi uma pessoa agora. Ei, a alegria é Jesus, irmão. A alegria não é um sentimento. A alegria é o Espírito Santo dentro de nós. Então viva pela fé. Que esses dias, que essa palavra ela faça efeito no seu coração. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Então nesses dias, que essa fé que invadiu o meu coração invada o seu também. Essa fé que não acredita nas mentiras de Satanás, mas crê nas promessas de Deus, ela possa invadir o seu coração. E que toda religiosidade caia por terra dos nossos corações. Que o amor do Senhor, Ele nos leve a esse lugar. O amor do Espírito Santo que tem invadido essa igreja. Você acredita no amor aqui, irmãos? O amor de Deus invadiu. E aqueles que entenderam e não estão deixando a presença de Deus passar desapercebido. Ei, não deixe a presença de Deus passar desapercebido. Pastor, mas eu esperei um trovão, um relâmpago. Ei, calma. Como eu sempre digo, Jesus, Ele vai se revelar a você nas pequenininhas coisas. Porque se tu não consegue ver Deus nas coisinhas pequenas, nas grandes é que tu não vai ver. Amém, queridos? Amém, amados? Amém? Se você tem uma casa pequena, agradeça o Senhor. Oh, Deus maravilhoso, minha casinha é bem pequenininha, é linda. Se teu carrinho é velho, irmãos, agradeça ao Senhor, diga: foi Deus que me deu um presente, ninguém toma. Se a tua roupinha é velha, ainda está rasgada, glória a Deus. Persista, irmãos, glória a Deus, obrigado, Senhor. Se teu pai ainda bebe, diga: glória a Deus pela vida do meu pai, Senhor. Pela fé, o Senhor vai libertar ele. Se tu não conseguir ver a presença manifesta do Espírito Santo nas coisas pequenas, esqueça, queridos. Quando tu tiver com as grandes, nem de Deus tu vai se lembrar. Porque tem muita gente que está na igreja, quando o Senhor abençoa, sai. Porque os olhos dele não estavam no Senhor, mas estavam onde? Nas bênçãos. Então antes de você vir aqui buscar a bênção, seja uma bênção. Amém, queridos? Antes de você sair lá da tua casa e dizer: eu vou lá na igreja buscar uma bênção, diga assim: eu sou uma bênção. Antes de você dizer: eu vou lá na igreja ouvir o pastor Daniel, vou buscar uma resposta de Deus, seja a resposta que o teu pai precisa. Seja a resposta que tua mãe precisa. Seja a resposta que a tua cunhada precisa. Seja a resposta que o teu vizinho precisa. Pela fé. Quando eles precisarem de você, vai dizer: ei, rapaz, tu tá onde? Vai dizer: só de boa. Mas minha mulher, minha princesa, vem aqui na minha casa orar por mim. Você diz: que hora é, irmão? Já estou com óleo na mão. Olha que o óleo. Amém, queridos?
Quando as pessoas ligarem para você, você vai dizer: eu sou a resposta, eu vou lá agora e vai dar certo. Porque nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos pelo que nós cremos, irmãos. Então se mova pela palavra, se mova pela fé, se mova pela voz do Espírito Santo. E eu posso dizer, a sua vida, ela nunca mais será a mesma.